Oi pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Preto Positivo, um podcast original Spotify, e eu sou o Raul Nunes. Eu sou o Emer Conatos, espero que todos aí estejam bem. E o podcast Preto Positivo faz parte do programa Sound Up Spotify Brasil 2020 e 2021. O tema de hoje é o racismo estrutural dentro do sistema de saúde. E a gente começa falando sobre a falta de profissionais negros. Particularmente, falando da minha experiência, em pouco mais de 3 anos do tratamento do HIV, até hoje eu quase não tive contato com profissionais negros. Até tive um enfermeiro, outro, uma recepcionista, o segurança, mas nunca um médico ou um psicólogo, por exemplo. No último censo do IBGE, em 2010, menos de 18% dos médicos brasileiros eram negros. Com isso, quem perde é a gente, porque muitos profissionais brancos não sabem atender pacientes negros, né? Justamente porque não convivem com pessoas negras, e isso afeta não só a qualidade dos atendimentos, mas também os tratamentos. A gente pesquisou alguns estudos sobre saúde pública e viu que geralmente mulheres negras recebem menos anestesias que mulheres brancas na hora do parto. Ou seja, a mulher negra pode sentir dor, a branca não. Eu não consigo pensar em outra coisa que explique isso, senão a necropolítica. A necropolítica, em outras palavras, é a política de morte. Quando o poder político decide quem vai viver, quem vai morrer, quem tem acesso à saúde e quem não tem. E as pessoas mais afetadas são das populações menos favorecidas. Existem vários exemplos disso na área da saúde, desde a dificuldade de informações sobre tratamentos e remédios até os maus tratos no atendimento médico. Uma das grandes razões da população negra ser a mais afetada pela AIDS é justamente o estigma e a discriminação que enfrentam ao buscar ajuda no sistema de saúde. Eu lembro que em 2017 eu fui espancado no saguão do metrô enquanto eu tava indo na bilheteria comprar a passagem. E eu nem consegui ver quem me bateu, a pessoa já chegou por trás, dando várias pancadas na minha nuca, na minha cabeça. Até hoje não sei o motivo, fiquei 2 horas desacordada ali no chão e ninguém prestou socorro, né? E eu penso que isso aconteceu justamente por ser um corpo preto no chão, né? As pessoas não dão importância. Até que quando eu acordei, eu pedi ajuda para seguranças e fui levado para o Hospital Santa Casa aqui em São Paulo. Mas mesmo com ferimentos no corpo, com um ombro deslocado, eu fui tratado com muito descaso. Eu não tive nenhum tipo de suporte psicológico. Simplesmente me deixaram horas esperando pelo atendimento e depois me liberaram. Vai pra casa, como se nada tivesse acontecido. Amigo, e o descaso com a saúde de pessoas negras é muito grande. E se tratando do HIV, os dados do Ministério da Saúde vêm mostrando que o vírus tem atingido mais pessoas negras nos últimos anos. Em 2020, de 10 diagnósticos de AIDS no país, 6 eram de pessoas declaradas negras. Ninguém tinha que morrer em decorrência da AIDS hoje em dia, né? Porque o tratamento existe e é gratuito. Mas existem também muitas barreiras institucionais que impedem que essas pessoas tenham acesso a informações de prevenção e tratamento. Então são problemas que vêm de dentro. Isso se manifesta em números e estatísticas cada vez piores. Em questão de óbitos, por exemplo, em 2020, 61,9% das mortes em decorrência da AIDS eram de pessoas negras. E muitas dessas pessoas não recorreram ao sistema de saúde por medo, estigma e discriminação. No episódio de hoje, a gente vai falar como esse racismo impede que muitas pessoas negras cheguem até o tratamento e como isso tem piorado as estatísticas para pessoas pretas e classes mais baixas. Bom, agora a gente vai conversar com o Eduardo Oliveira. Ele é psicólogo e tem um grande preparo atendendo pessoas LGBTQIAP+. E Eduardo, tudo bem? Oi meninos, tudo bem? Vocês, como vocês estão? Tô bem. Tô bem. E é um prazer você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Ai, gente, eu que agradeço. Acho que vai ser um papo super importante e interessante pra gente trocar aqui. Com certeza. Então acho que ninguém melhor do que você, né, pra se apresentar, pra falar um pouquinho de você pro público aí, pra gente também. Oi, pessoal. Eu sou o Eduardo, mas todo mundo me chama de Edu. Eu sou psicólogo clínico, como os meninos mencionaram. E além de ser psicólogo clínico, eu também atuo como coordenador de recrutamento do projeto PrEP 1519, que é um projeto que a gente comumente chama de PrEP Adolescentes, que existe para prevenção ao HIV utilizando a PrEP, que significa profilaxia pré-exposição. Então, são nessas frentes que eu tenho atuado.
Inclusive, né, a gente já falou de PrEP aqui no segundo episódio, então, pra quem não conferiu, vale a pena ir lá e ficar por dentro de tudo. E você é um psicólogo preto, né, Eduardo? Então, como é que é essa situação? Você já passou por algum caso de racismo? Já observou situações de racismo dentro do sistema de saúde no seu trabalho? Quando eu paro pra pensar sobre mim, pensando em situações de racismo, eu lembro que na especialização em psicologia hospitalar, lembro que a gente tinha aulas. E eu nunca me esqueço de uma situação que aconteceu que foi em uma das disciplinas, a profissional estava falando sobre o atendimento de pessoas em situação de rua. E aí ela trouxe um caso de um rapaz negro que estava em situação de rua e ela precisou trazê-lo, né? Tirá-lo dessa situação e encaminhar para um serviço de saúde. E eu lembro que quando ela foi falar sobre os aspectos físicos dele, sobre as características, lembro dela ter dito que ele era um rapaz preto, com tranças no cabelo. E aí eu lembro que ela associou essas tranças com sujeira. Então foi uma situação, assim, bastante constrangedora, né? Pra quem tava ouvindo e pra mim também por falar de um dos nossos. A gente sabe o quanto é difícil as pessoas negras acessarem o sistema de saúde no nosso país e o quão difícil é também não só o acesso ao tratamento, mas à informação também. E a gente fala de modo geral, não só a comunidade LGBTQIAP+. Então já é bastante difícil em relação a tudo isso, por conta da discriminação e, enfim, outros N fatores. E acredito que não só tenha acontecido com você, né, Edu, mas também com pacientes, né, pessoas que você tem atendido e acompanhado. Você já se deparou com situações de racismo com pessoas LGBTQIAP+, nesse sistema de saúde? E como foi que aconteceu? Como foi que você lidou com isso? É uma situação que acontece, infelizmente, com muita frequência, né? Eu ouço tanto dos adolescentes no projeto, quanto das pessoas que eu atendo na clínica, situações de discriminação por conta da cor da pele, ou por conta da orientação sexual, da identidade de gênero. E algo que eu sempre costumo fazer com essas pessoas é permitir que elas falem a respeito dessa violência, né? Porque muitas vezes elas são silenciadas, seja chegando ali na instituição, buscando vacinação, medicamento, e a pessoa desconsiderá-la porque ela é preta, ou porque ela é preta e uma mulher trans, uma travesti. Então, o que eu sempre costumo conversar é dar essa vazão para esse momento que é tão constrangedor, discriminatório, mas ao mesmo tempo também instrumentalizar essa pessoa para ela conseguir saber quais são os recursos, né, que existem para ela poder recorrer. Por exemplo, ela pode ligar na ouvidoria, ela pode chamar o gerente da unidade para conversar e dizer, né, o que aconteceu, a situação pela qual ela passou. Então, acho que é essencial dizer para essas pessoas quais são as possibilidades, né, que elas têm para conseguir assegurar o direito à saúde delas. Isso é muito importante, né? Porque geralmente quando acontece uma situação de racismo, a gente não espera, né? Ninguém espera, eu vou sair de casa hoje simplesmente, mesmo sabendo que o preconceito exista, que aconteça todos os dias, ninguém se prepara para isso. Eu vou colocar o pé na rua hoje e vai acontecer isso e eu vou reagir dessa forma. Então quando acontece, geralmente a gente nem sabe como reagir. Então é muito importante saber também como agir quando acontecem essas situações. E principalmente quando a gente é orientado a isso, né? Sim, porque é tão difícil, na verdade, a gente tá falando de um direito humano, né? A saúde é um direito de todos. E a gente vive num país que é completamente classista, racista, xenofóbico, homofóbico, na verdade, LGBTQIAP-fóbico. Então, assim, já é muito difícil conseguir acesso à informação. E as pessoas ainda dificultam o acesso ao tratamento. Pegando um gancho, né, disso que a gente tá desenvolvendo, essas situações acontecem e, como eu disse, eu ouço dos adolescentes. Eu lembro que foi o caso de uma menina trans que tinha ido até o serviço para fazer testagem, iniciar a PrEP. E, enfim, para além dela iniciar a PrEP, também foi diagnosticado outras ISTs e ela precisava tratar. E como no serviço não se tratava, ela precisava ir na UBS. Então, acho que tem vários marcadores assim que acabavam deixando ela em vulnerabilidade. Então, por exemplo, identidade de gênero, cor da pele e por ser uma mulher em situação de rua. Eu acompanhei essa garota até o serviço e eu lembro que quando a gente chegou inicialmente, o nome social já não foi respeitado já. Ela disse qual era o nome dela e aí acho que por se tratar de uma população vulnerável, não só por essas questões que eu falei, mas por algo que é muito destacado, né, que era visível que ela estava em uma situação de vulnerabilidade, né, por conta das vestimentas. Então, acho que isso acabou dando um descrédito ainda maior. Então, teve esse desrespeito por conta do nome social.
E aí depois, quando ela foi buscar medicação, eu tava ao lado dela, os olhares sempre acontecendo, sabe? Tanto das pessoas que estavam em volta, quanto dos profissionais de saúde. Então, se ela ia tirar dúvida, né, com a profissional, de onde eu espero, o que eu faço, eu percebia que ela era tratada de um jeito. E aí, quando eu, que estava no outro lugar, como profissional de saúde, ia falar com essa profissional de saúde, eu era tratado de outra forma. A gente sempre preza, né, fazer com que esse adolescente consiga construir a autonomia dele. Mas construir a autonomia dele numa sociedade transfóbica, racista, é muito difícil. E as pessoas ficam olhando, né, porque acaba se tornando um corpo estranho, né? Por não estar acostumada a conviver com aquele tipo de pessoa. Então, de repente, acaba olhando e esse olhar já acaba se tornando uma discriminação, né? A pessoa acaba se sentindo como se ela não pertencesse àquele lugar. Porque se eu fosse como todo mundo aqui, eu não chamaria tanta atenção. E como é que é? Você recebeu alguma preparação? Existe uma preparação específica para lidar com pessoas que são negras e LGBTQIA+. O que eu costumo dizer é que, né, por eu fazer parte da comunidade, obviamente eu fui atrás daquilo que poderia ser útil para eu ajudar a mim e os meus, né? Então, eu fui atrás, por exemplo, de literatura, fui atrás de seguir pessoas negras LGBTQIA+. Mas eu acho que é fundamental, se eu paro para pensar no profissional de saúde que está atendendo essa pessoa, é ele saber que existe recursos, né? Existem materiais, política nacional da população negra, política nacional para atendimento da comunidade LGBTQIA+. Então acho essencial não ficar só esperando que isso venha das pessoas que eles atendem, né? Talvez a travesti que eles atendam, o rapaz negro que eles atendam, quando eles tiverem alguma manifestação racista, transfóbica, pode ser que eles pontuem, mas pode ser que a pessoa não consiga lidar com essa situação, né? Porque é isso que você falou, a situação acontece ali do nada, você não sai de casa dizendo hoje eu vou sofrer racismo, hoje eu vou sofrer transfobia. Então acho que os profissionais precisam recorrer a esses materiais que existem, estão alguns desatualizados, precisam de uma atualização, mas acho que já fazem uma boa cobertura, assim, para você entender o contexto de uma mulher trans, de uma travesti, de um rapaz negro. Isso é bastante importante. E eu me lembro que quando eu recebi meu diagnóstico, em 2016, foi super importante o acolhimento dos profissionais do centro de saúde lá em Belo Horizonte que me atenderam. Assim, o preparo desde a enfermeira que coletou sangue, a psicóloga que me atendeu durante meses, os médicos. Isso faz toda a diferença porque existe uma síndrome de pânico, na verdade. Quando você não é bem atendido, causa um pânico. Você tem uma sensação ruim de toda vez que você vai ao médico por alguma coisa. É como se toda vez que a gente fosse, quando a gente é criança, você vai tomar vacina, injeção e tal, aí a mãe tem que mentir pra você ir tomar aquela vacina, porque você tem medo. E aí cria uma imagem na sua cabeça de pavor, sabe? Eu vou lá e vai acontecer isso, meu corpo é estranho, sabe? Eu não pertenço àquele lugar. E acaba você achando que você não é digno de estar em tratamento. Então, assim, eu acho que é super importante que os profissionais de saúde entendam como é acolher as pessoas, principalmente da nossa comunidade, sabe? Porque faz total diferença. E que eles entendam a responsabilidade, né? Na verdade, que eu também, né, entenda a minha responsabilidade como profissional de saúde, de que a partir do momento que uma pessoa preta, que a gente tanto diz, né, que não acessa serviço de saúde, continua não acessando, ela não tá acessando só por questões individuais, né? Ela não tá acessando porque quando ela chega lá, ela é discriminada na recepção, na sala de coleta, com o médico. Então, a partir do momento que você constrói essa atmosfera discriminatória, você tá contribuindo para essa pessoa, por exemplo, tá mais vulnerável a se infectar o HIV, porque ela não consegue colher a informação. Porque quando ela vai ao médico, o médico trata ela mal, enfim. Então, acho que é bastante importante estarmos cientes da nossa responsabilidade como profissionais de saúde. Porque isso é em qualquer lugar, né? Se você chegar em qualquer lugar e você não se sente bem recebido, você pode nem voltar ali. Sim. E quando você chega num posto, quando você chega num hospital, isso não é diferente também. Edu, a gente agradece muito a sua participação. Foi de extrema importância pra gente ouvir o que você tem a compartilhar com a gente. E, Edu, se você quiser, deixa suas redes sociais, deixa uma mensagem pros nossos ouvintes também. Ai, gente, obrigado. Acho que foi super importante. Adorei conversar com vocês. E bom, tem o meu perfil profissional, é Eduardo Oliveira Psique. Então, se vocês quiserem seguir e acompanhar as minhas postagens, acho que vai ser bacana ter essa interação, essa troca. E acho que
o pensamento, a reflexão que eu queria deixar é novamente daquilo que a gente discutiu, né? Daquilo que a gente conversou, que é da responsabilidade dos profissionais de saúde de entenderem o quanto eles podem contribuir para uma pessoa acessar o serviço de saúde, o quanto eles podem contribuir para afastar essa pessoa. E que nós temos os nossos direitos, não deixemos de ir numa unidade porque fomos discriminados, né? Tem recurso para a gente poder recorrer, pra gente poder garantir o nosso direito. É isso aí, galera. E Edu, você tá convidado pro episódio que vem. Então é isso aí, galera. Quem quiser acompanhar mais, volta aqui semana que vem. Edu vai estar aqui com a gente de novo. E com outro assunto importantíssimo, que é sobre machismo e masculinidades. E aí, eu sou HIV e espero que vocês estejam curtindo o episódio. A gente já sabe que pessoas negras precisam lidar não só com a minha propagação, mas também com um preconceito racial e até sexual da sociedade. Hoje eu vou falar de como a comunidade negra LGBTQIAP+, nos anos 80 e 90, que foram o meu auge, se organizou muito bem para conter a minha epidemia e enfrentar vários tipos de discriminações. Nos anos 80 e 90, negros ativistas da AIDS procuraram na história do povo negro ferramentas para diminuir a minha propagação. Muitos deles enxergavam que a invisibilidade de pessoas negras LGBTQIAP+, contribuía ainda mais para o crescimento da AIDS. Então, desde essa época, eles já buscavam representatividade como uma manobra para curar traumas psicológicos causados pelas discriminações sociais. As pessoas LGBTQIAP+, se viam, muitas das vezes, obrigadas a viverem vidas duplas, já que nunca podiam expressar seus afetos publicamente sem sofrer preconceitos. Na busca por referências, foi preciso fazer um resgate histórico e trazer à tona histórias de pessoas negras que lutaram pelos direitos da comunidade. Como o ativista Bayard Rustin, o escritor Richard Bruce, a cantora Gladys Bentley, e não podemos esquecer de Marsha P. Johnson, a ativista que começou a revolta de Stonewall em 1969. Esses legados foram de extrema importância para inspirar a luta por direitos das futuras gerações, inclusive as gerações de hoje. Tudo isso tinha como grande objetivo fazer crescer o senso de amor próprio entre pessoas negras da comunidade da época. Uma das organizações engajadas nessas ações se chamava GMGA, sigla que significa Homens Gays de Descendência Africana. A GMGA ficava em Nova York e oferecia palestras sobre prevenção da AIDS e sobre história de figuras negras da comunidade, e também sobre o movimento Harlem Renaissance, que no passado articulou a criação de espaços sociais voltados para a população negra. Esse tipo de programação foi fundamental para que a comunidade negra LGBTQIAP+, da época encontrassem espaços de apoio, segurança, autoestima e pudessem ter acesso a medidas preventivas contra o HIV, ou seja, contra mim. É que eu estava bagunçando a vida de muita gente. Outro espaço era a Fundação Adode, na Filadélfia, que desde 1983 oferecia retiros para que homens negros gays tivessem um lugar onde pudessem vivenciar juntos o processo de luto pela perda de seus amigos e amantes em decorrência da AIDS. Até mesmo o nome Adode é uma referência à língua iorubá. Ado, na linguagem africana, significa homem que ama outro homem. Falando em movimentos importantes, teve o Black Gay Renaissance, que na década de 80 foi uma febre cultural e artística da comunidade gay negra norte-americana. O intuito desses ativistas era justamente empoderar pessoas negras e gays como forma de resistência. Fizeram parte desse movimento alguns artistas, como o cineasta Marlon Riggs e o poeta Essex Hemphill. Mas aqui no Brasil,
A gente também teve referências muito importantes para a comunidade gay negra, como o João Francisco dos Santos, mais conhecido como a Madame Satã nos cinemas, ou o ator Jorge Lafon, que deu a vida à icônica personagem Vera Verão nas televisões brasileiras. Ambos foram artistas transformistas que até hoje são grandes inspirações para a comunidade. Com o HIV, a gente pôde entender que a militância da comunidade negra LGBTQIAP+, não começou agora. Foi um longo processo até aqui. E como a representatividade é importante para a construção da nossa identidade e autoestima. Agora a gente vai continuar falando desse assunto, mas puxando a questão para a visibilidade negra no nosso sistema de saúde. Nossa convidada, Micaela Cirino, artista plástica, produtora cultural e ativista em HIV e AIDS, vai trocar umas palavras com a gente sobre o assunto. A Mica contraiu o HIV através de uma transmissão vertical. Ela vai contar pra gente um pouquinho como é ser uma mulher preta vivendo com HIV, usando o sistema público de saúde, e como essas experiências influenciaram nas produções artísticas dela. Oi, Mica, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, né? Que tá aí marcado há muito tempo atrás. Que bom poder estar acontecendo agora. Sim, na verdade a gente que agradece aí pela sua disposição, acordar cedo, estar aqui com a gente. E agora acho que você pode, né, se apresentar melhor pra gente, por mais que a gente tenha falado um pouquinho de você. Eu sou Micaela Cirino, tenho 33 anos. Nasci com HIV no início da epidemia, né? Se chama HIV por transmissão vertical, que é quando ocorre ou na amamentação ou no parto. É muito importante entender que a transmissão vertical não precisa mais acontecer no Brasil, porque existe o teste de HIV no pré-natal e todos os cuidados garantidos para que uma gestação aconteça sem a infecção do HIV. Mas nos anos 80, quando eu nasci, ainda não tinha esse tipo de exame, ainda não tinha o imaginário, o entendimento de que o HIV era uma infecção que podia acontecer com qualquer pessoa, e aí não existia um olhar de fato para a possibilidade de crianças nascerem com HIV. Eu nasci com HIV, tenho quase a idade do entendimento do vírus, né, aqui no Brasil, que o vírus tem 40 anos, eu tenho 33. Ser um corpo negro dentro desse sistema e com essa condição há tanto tempo, é entender o sistema, eu acho que é entender o sistema bem de cara a cara, assim, de entender, por mais que o HIV seja uma patologia e que eu esteja em tratamento, eu acho que a questão maior sempre foi, e por enquanto ainda será, o racismo e o machismo dentro do sistema e dentro do sistema para além do sistema de saúde, né? Do sistema comunidade mesmo, como que a gente vive e dialoga sobre esses temas e dilui mesmo as dores ou as violências. No episódio anterior, a gente comentou um pouco sobre a experiência de ser uma criança vivendo com HIV. Você pode contar pra gente como foi essa experiência pra você? É complexo falar sobre infância e HIV, porque eu não tinha entendimento de viver com HIV, né? Eu tinha entendimento de viver com alguma patologia, ser uma criança negra, ser uma criança órfã. Eu cresci num abrigo para crianças soropositivas, então eu fui entendendo ao decorrer do crescimento o que era viver com HIV, o que era ser soropositiva, e muito de entender o que isso significava no meu corpo biológico, mas também o que isso significava no meu corpo social, que foi muito mais agressivo do que o vírus causa no meu corpo mesmo, né, biológico. Entender o vírus na sociedade e o quanto que a sociedade olha para isso como uma questão do outro, ou então ainda muito dentro de todos esses padrões de pensamentos cristãos ou de culpa, né, de responsabilidade, num lugar de penalização, e ser um corpo infantil nesse lugar, eu virei um corpo de pena, de dó, né? Um lugar de não responsabilidade por essa condição sorológica, mas quase um lugar de milagre também, que não é um lugar confortável de frequentar, que não é um lugar que teria que ser visto como
um lugar comum, mas entender essa patologia, né? Entender a responsabilidade social do todo sobre essa questão que não existe, né? Pensar em infância e HIV é pensar numa responsabilidade social, pensar numa responsabilidade coletiva e onde que se atua nisso, né? Não é só no sistema de saúde, é no sistema social, é no sistema educacional, é pensando qualidade de vida, planejamento familiar. E eu acho que infância no Brasil, infância negra, periférica no Brasil, é algo muito complexo de falar. E existe poucas ações e afirmações para que se preservem essas crianças, né? Seja soropositivas ou não. Mas sendo criança soropositiva, né? Eu fui uma criança soropositiva, é um lugar de abandono mesmo, de entender que o sistema não pensa em infância, de entender que o HIV, ele é um assunto, ele é um mercado, né? Ele é a indústria. E como que os corpos infantis não estão inseridos nesse processo. E aí não existe medicação para criança, não existe pensamento de longevidade, de qualidade de vida para os corpos que tomam remédio desde a infância, como eu. Então, acho que ainda existe esse lugar da infância, que é do abandono geral. E quando se fala de patologia, é um lugar quase não identificado ainda. E aí não é um mercado também. E é um lugar de abandono total, assim, né? Como era essa questão dos cuidados na sua infância? Quando você teve acesso ao tratamento e quem cuidava de você? Tive uma infância muito bem cuidada por todos à minha volta, assim. Eu perdi a minha mãe por decorrência da AIDS em 96, que foi quando eu fui morar com uma tia minha, irmã da minha mãe, que cuida de mim até hoje, assim, emocionalmente, pelo menos. E logo após o falecimento da minha mãe, fiquei um tempo com a minha tia, fui morar num abrigo para crianças soropositivas. E nesse abrigo eu tinha todos os cuidados de enfermeira, os cuidados educacionais. Então eu tive muito cuidado nesse campo. E fazia o tratamento, né? Ia pro Hospital Emílio Ribas uma vez por mês, tomava uma medicação na veia que chamava Gama, que hoje acho que não se aplica mais ao tratamento. E nesse processo, e junto com o processo de alfabetização, eu fui entendendo que o que eu tinha era HIV, entendendo o que era HIV, lendo mesmo, perguntando, questionando muito, né, esse lugar de ir pro hospital uma vez por mês, de tomar remédio todos os dias. Então esse entendimento veio ao decorrer e muito dentro desse cuidado, assim. Uma coisa que eu comecei a questionar na adolescência, que surgiu no abrigo, que era que a gente não podia externalizar a condição, né, sorológica. Não falar na escola e não falar fora do abrigo ou do hospital. E aí eu não entendia o porquê não podia e eu resolvi arriscar. Falei na escola, sofri muitas questões dentro da escola, eu estava na 5ª série. E aí a diretora chamou para conversar, um professor foi extremamente sorofóbico. E aí eu fui entendendo a necessidade do ativismo também dentro desse contexto. Porque eu não via sentido não falar sobre a minha sorologia, uma vez que eu estou inserida em outras condições que me violentam muito mais. E senti muito essa necessidade de expor minha sorologia. É muito louco quando você fala isso, porque eu hoje sou professor, né, em escola pública aqui em São Paulo. Eu dou aula de arte. E uma vez eu me peguei em uma situação que eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que responder, porque eu estava na sala da coordenadora e tinham 2 professoras de biologia conversando. E elas falavam justamente sobre a importância de falar sobre STs. Só que aí elas entraram num viés que era o seguinte, o pensamento. A gente precisa falar sobre HIV para essas crianças, para esses adolescentes, porque se eles pegam HIV, acabou com a vida. E eu tava ali do lado delas. E eu sou uma pessoa vivendo com HIV. Então eu fiquei chocado, eu fiquei pensando…
primeiro, né? Uou, é isso que elas pensam de mim, que eu acabei com a minha vida? Então, eu sinto muita falta também de projetos educacionais, de projetos em escolas, né, que falem sobre isso. Mas, Mica, hoje você é artista plástica, produtora cultural e ativista. Parte do seu trabalho está relacionada à sua experiência com o HIV. Você pode falar sobre isso pra gente? Como a sua vivência inspira, de alguma forma, as suas obras? Do mesmo modo que eu nasci soropositiva, eu nasci artista, né? Eu tenho esse entendimento também. E aí, eu me vi… Eu sou pintora atualmente, também atuo em outras áreas das artes, mas pintura é a que eu me sinto mais confortável, assim. E aí, em 2015, quando eu tava me formando na faculdade de arte, eu fui para uma residência artística no Equador, que o tema da residência era soropositividade. E aí eu fui com um trabalho e eu teria que desenvolver outro trabalho lá. Foi onde eu desenvolvi minha performance cura, que ela consiste em um banho de ervas e esse lugar do estímulo para a cura social, né, para além da cura biológica, esse lugar de reflexão, de jogar de fato para o outro esse movimento de reflexão sobre a soropositividade. E aí eu vi, em 2015, a possibilidade de juntar a minha militância, que eu comecei com 13 anos, e o meu fazer artístico, que eu comecei antes também, mas de juntar esses dois estímulos de vida que eu tenho. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver trabalhos de performance, de pintura, de lambe, colagem, sobre a minha soropositividade, né? Quando eu colo um lambe na rua com a minha bula de remédio escrito soropositiva com cifrão, que é um trabalho que eu questiono a indústria farmacêutica, e muito nesse olhar de que não existe um pensamento, uma intenção de cura ou uma intenção de qualidade de vida, apenas uma medicalização para combater um vírus que acaba combatendo um corpo, né? Eu colo os lambes geralmente no centro da cidade ou na periferia, perto de lugares que fazem tratamento, é muito para deixar lá e a reflexão fluir por si só, porque eu acho que a arte tem um papel muito lindo e responsável de se comunicar. Eu acho que a arte, ela comunica muito para além das palavras ou do alcançável. Ela é uma comunicação que ela acontece individual e coletiva. Então, os meus fazeres artísticos hoje têm muito a ver comigo. Eu aprendi muito cedo, e sou muito grata a isso, que o preconceito não é responsabilidade minha, é do outro. Tanto o racismo como o machismo, quanto a sorofobia, tem a ver com o olhar e com o julgamento do outro. É um padrão cristão, né, de culpa, de culpabilizar. Então eu me apego muito pouco ao preconceito. Eu acho que o fazer artístico dentro da linguagem do HIV, assim, me ajudou a ter uma projeção de vida, de envelhecer mesmo, de pensar o envelhecer, de pelo menos imaginar o envelhecer. E para mim a prática artística, ela é um estímulo, né? Então, juntar esses fazeres e ter esse entendimento, essa nitidez, né, de que o preconceito é do outro, ele não é meu. De que o meu fazer artístico tem a ver com a minha necessidade de falar e não de falar com palavras, me satisfaz num lugar muito confortável. Então, quem tiver afim, sentir desejo nisso, é colocar pra fora, porque é uma satisfação pessoal também, né? Para além de um diálogo externo, é uma realização, é um alívio, é um lugar de cura mesmo, né? De você concretizar alguma coisa que tá dentro de você e concretizar plasticamente, não só verbalmente. Pôr pra fora mesmo e deixar que siga, assim. É massa isso, né? Trazer isso pra arte, como você tá falando, porque geralmente quando a gente ouve falar de HIV é sempre numa ótica muito séria, né? Numa ótica do tome cuidado, uma ótica jornalística, né? Então, eu penso que antes de contrair o vírus, por exemplo, se eu visse uma obra de arte na rua, um lambe, como você disse,
aquilo mudaria completamente o meu olhar, né? Eu teria outras perspectivas de como interpretar a relação do vírus com a pessoa, a relação do vírus com a sociedade. Então é muito importante esse olhar artístico, né, que abre essas várias interpretações aí que vão partir. A gente sabe que a gente faz uma obra, né, mas a gente não tem um controle sobre ela, né? As pessoas vão trazer ali várias interpretações. Bom, agora com a Mika falando sobre a experiência dela no sistema de saúde, você acha que os estigmas podem ter prejudicado seu tratamento? Você sentiu alguma abordagem diferenciada, por exemplo, entre você e pessoas brancas? Eu acredito que isso é meio óbvio assim, mas acho que é necessário perguntar e relatar um pouco da sua experiência quanto a isso. Eu acho que o SUS é lindo, né? Primeiro. Mas o racismo é cruel, né? Quando a gente fala de saúde pública, a gente fala de morte também. Porque a gente tá falando saúde pública e população negra, né? A gente fala de morte também, porque não somos corpos que fomos projetados para estar vivos, né? Nascer com uma condição sorológica, né, positiva, você já está determinado à morte. E aí, quando a morte não acontece, ela vai acontecendo aos poucos. Eu odeio a indústria farmacêutica. Eu sou grata pela tecnologia, pela biomedicina, por me manter viva, né? Porque a gente está falando de uma condição sorológica. Mas a indústria, em momento algum, pensa nos corpos. Ela pensa em dinheiro, ela pensa monetizar em cima de corpos. Então, eu realmente odeio a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica já fez eu parar de pensar em tomar remédio algumas vezes na minha vida. Tomo remédio desde os 6 anos. Eu já cheguei a tomar 18 comprimidos por dia. Hoje eu tomo 4. Ainda acho muito difícil. Não acho tranquilo, nunca achei tranquilo tomar remédio. Não é natural isso, né? Então não tem como ser tranquilo. E o meu corpo, eu não tenho um corpo de 33 anos. Eu tenho um corpo que tem resíduos de medicação. Eu tenho um fígado que tem resíduos de medicação. Tenho um pâncreas que sofre. Então, é sobre um corpo que eu queria que fosse mais saudável. E aí, se a indústria se propusesse a pensar em medicações que fossem menos agressivas para os corpos, eu acho que eu estaria com uma vibração melhor, pelo menos dos meus órgãos. E aí, pensar branquitude e relação de tratamento é pensar a indústria. Pensar que informação é essa. Hoje a gente vive uma realidade do HIV que ela está resolvida para os homens brancos, por exemplo. Né? A gente tem tecnologias de prevenção e de tratamento que chegam antes para os corpos brancos, para homens brancos. Então, o HIV já não é uma preocupação entre os homens brancos, porque basicamente não existe. E aí existe uma lógica de medicalização compulsória para prevenir o HIV. E aí, onde essa informação tá? Quem acessa essa informação? Quem acessa a PrEP? Quem acessa a PEP? Né? Quem que acessa o teste de HIV mesmo? São os homens brancos. Então, a gente está num caminho muito distante. Pensar mulheres negras, cis ou trans e HIV e o homem branco. Então, a relação com a branquitude e HIV é uma relação de distâncias de anos, assim, de tecnologia mesmo, né? Pensando nesse lugar do tratamento, acesso ao tratamento, acesso à informação. Pessoas ainda que nascem com HIV, a gente está falando de uma população específica. Está falando da maioria da população do Brasil. E a minoria da população que acessa o tratamento e informação, que tem um HIV como resolvido, é uma branquitude, né? Sim, acho que esse, inclusive, é um dos papéis do Preto Positivo, é informar e levar essa informação à comunidade negra, assim, porque mesmo depois de 40 anos de epidemia, pessoas negras morrem em decorrência da AIDS ainda. Então, existe uma diferença de anos, como você mesmo citou, sobre essa questão de corpos negros e a branquitude. Acho que é isso por hoje com a Mika. A gente agradece muito a sua participação. Depois de um bom período planejando tudo isso. E finalmente aconteceu. Muito obrigado mesmo, uma honra ter você aqui com a gente. E Mika, para quem quiser, enfim, te acompanhar seus trabalhos, pode deixar aqui suas redes sociais pra gente? Vou deixar o meu Instagram, Micaela Cirino. O Cirino é CYRINO. E é só, lá tem
um pouquinho de mim. Obrigado, Mika. Foi muito importante ter você aqui com a gente hoje. E é muito importante contar com seu apoio, assim. Você sabe que não só de agora, como a gente estava comentando, mas de um tempinho já. Você é uma pessoa muito importante, assim. Uma referência. Inclusive, antes de pegar o meu diagnóstico, não sei se eu já te falei isso, mas uma semana antes de pegar o meu diagnóstico, eu tava no evento Positivas no Topo, que foi um dos eventos que você participou. E eu tava ali no meio e ainda não entendia, não sabia que eu tinha HIV. Mas aí quando eu peguei o meu diagnóstico, eu já tinha essa referência. Eu já tinha você como referência, já tinha também o Felipe como referência. E vocês foram muito importantes, assim, pra mim, pra como pensar em ser uma pessoa preta vivendo com HIV. Foram as primeiras referências que eu tive. Obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que o movimento negro ainda não entendeu a necessidade de falar de saúde pública, mas existe um movimento de pessoas pretas se articulando e pensando saúde da população negra, né? Entender que o HIV é um dos viés do genocídio da população negra. Aquele evento a gente organizou junto com o Coletivo Amém, que eu fazia parte na época, muito nesse estímulo mesmo, né? Do como que a gente tá se comunicando como população negra, como a população negra é diversa e múltipla, e como que a gente precisa falar de saúde para falar de qualidade de vida e de processos de felicidade, de festa, né? De harmonia nesse sentido também. Então, agradeço muito mesmo. Acho que a comunicação é o caminho principal para a gente mudar aí muita coisa e que a gente alcance mesmo esse lugar de celebrar a vida, né? É isso. Obrigado. O racismo na estrutura do sistema de saúde se apresenta de várias formas. Seja no jeito de como a pessoa é atendida, na dificuldade de acesso ao tratamento, ou até mesmo na forma de como a AIDS vem atingindo mais pessoas negras. E ele também está presente nos testes clínicos, que são feitos para o desenvolvimento dos medicamentos antirretrovirais. Por exemplo, nos últimos 4 antirretrovirais lançados, 50% dos participantes eram homens brancos, enquanto só 17% eram negros. E mulheres negras, menos ainda, apenas 7%. Esses estudos servem para mostrar os possíveis efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar nos usuários. E esses efeitos colaterais podem variar de acordo com a etnia da pessoa. E quando não são testados em diferentes grupos de etnias, esses efeitos colaterais só são descobertos depois que a pessoa já usou. O resultado disso foi que na África subsaariana, por exemplo, as mulheres negras começaram a apresentar ganho de peso por causa do uso do dolutegravir, o que não teria acontecido se ele tivesse sido suficientemente testado em pessoas pretas. Pois é, galera. Agora a gente já sabe que o racismo se apresenta de diversas maneiras que impedem que pessoas pretas tenham acesso a um tratamento de saúde digno e de qualidade. E isso é tema do próximo episódio, onde a gente vai falar um pouco de uma outra grande questão que impede que homens negros procurem ajuda de médicos. Nós vamos falar sobre machismo e masculinidade frágil. Muitos homens negros acabam se afastando do sistema de saúde porque têm aversão aos consultórios. Homens negros sempre tiveram, historicamente, que mostrar uma grande virilidade e poucos foram ensinados que podem sim expressar também as suas fragilidades. E isso gera sérios problemas, já que muitos deles, de fato, nunca procuram ajuda e podem adiar cada vez mais a descoberta de doenças sérias que irão se agravando com o tempo. Então, no próximo episódio, a gente conversa mais com o Edu, que é psicólogo, sobre essa questão. E vamos trazer também o cantor Rico Dalassan nesse papo sobre masculinidades. Sigam nosso perfil no Instagram e aqui no Spotify, @Preto Positivo. Lembrando que o Preto Positivo faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020 e 2021. Até mais! Apresentadores: Emer Conatos e Raul Nunes. Roteiro: Emer Conato. Assistente de roteiro: André Emídio. Produtor executivo: Raul Nunes. Assistente executivo: João Moraes. Trilha: Dinho Groove. Engenheiro de som: Benê. Sound designer: Nicolas Rabnovich. Direção criativa: Emer Conatos e Raul Nunes. Produtora: Ampere.